Gente, é muita coisa bizarra que a gente vê, que a gente ouve e que a gente lê no dia a dia. Na mídia, até mesmo na mídia corporativa, na mídia escrita, falada e televisiva. Mas algo que me deixou assim chocado no início desta semana, hoje é dia 31 de outubro, e o Bolsonaro foi até Brasília, ele teve o, o, o desplante de ir até Brasília, dar entrevista, se humilhando, que aquilo ali é uma verdadeira humilhação, pedindo ao presidente Lula anistia, dizendo que a anistia no Brasil tem que ter um pai, e esse pai da anistia tem que sair do PT, ou seja, da esquerda. Não era o mesmo Bolsonaro que dizia vamos metralhar a petralhada? Como pode as coisas mudarem tanto? O que o medo não faz. Se você aprende a encarar o medo, você vai com medo ou sem medo. O grande problema é que o Bolsonaro, mesmo medroso como ele é, na época que se tornou presidente da República, ele se sentia acima da lei, acima do bem e do mal. Ele gritava aos quatro ventos que não iria aceitar ordens do Alexandre de Moraes, que não iria respeitar o STF, e um filho do próprio Bolsonaro disse que um cabo e dois soldados em uma Kombi poderiam fechar o STF, ou seja, eles sempre falaram de golpe de Estado. E agora o Bolsonaro, sabendo que a água bateu na bunda e já está prestes a bater na boca, o Bolsonaro já fala de anistia. Não existe anistia para golpistas. Os golpistas que estão presos, eles irão continuar presos. O Bolsonaro está desesperado porque sabe que bater de frente com os poderes constituídos não é um bom negócio e que o Alexandre de Moraes está com sangue nos olhos. Só estou estranhando o doutor Paulo Gonet não dar andamento aos processos, aos muitos processos que o Bolsonaro responde. Além de ver na mídia televisiva, eu ainda procurei alguns canais de esquerda, onde o Bolsonaro literalmente se humilha pedindo anistia ao presidente Lula, jogando uma responsabilidade para o presidente Lula, induzindo o presidente Lula a também rasgar, ou no mínimo, passar por cima da Constituição Federal quando ele fala que a anistia tem que ter um pai. E aspas para o Bozo: presidente Lula, eu sei que você tem muitos defeitos. Será que você não tem coração? Você não pode pensar em dar anistia para essas pessoas de bem que estão presas? Quem diria como o mundo dá voltas? Aqui, só refrescando a tua memória, é o mesmo Bolsonaro que falava em golpe de Estado, que falava que não iria sair das quatro linhas da Constituição Federal. Ele, com a sua santa ignorância, entende que a Constituição Federal só tem quatro linhas. Não, Bolsonaro, você nunca leu a Constituição Federal. Em uma live que ele fez, ou em uma participação, não me ative a esse detalhe, a este pequeno detalhe, que o Bolsonaro disse que a Constituição Federal sempre foi lida por ele, lida no banheiro. Entende-se que o Bolsonaro, enquanto defecava ou enquanto estava cagando, que era isso que ele falava, ele estava lendo a Constituição Federal. Essa mesma Constituição Federal que o Alexandre de Moraes colocou debaixo do braço e não deixou o Brasil passar pelo golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023, e fez muito bem o Alexandre de Moraes. Se tem alguém que possa ser, ou que pode ser considerado como o verdadeiro guardião da Constituição Federal, essa pessoa chama-se Alexandre de Moraes. Claro que os outros ministros também. Eu lembro que durante muito tempo o PT, as esquerdas não enfatizavam muito Constituição Federal e democracia.
O Brasil precisou passar por toda aquela onda de terror trazida pelo Bolsonaro e por os bolsonarentos para que o Brasil começasse a enfatizar a Constituição Federal e a democracia no Brasil. Então, o Bolsonaro, com a maior cara de pau, mas com sintomas de medo, ele aparece pedindo anistia. Quem diria? Acredito que ele não tenha lido aquela passagem da Constituição Federal, onde está escrito assim. Acredito que seja no artigo 5º, parágrafo 6º, cabeça, onde diz assim: constitui-se crime inafiançável e imprescritível todos aqueles que atentam contra a democracia, passando por cima dos preceitos e conceitos da Constituição Federal. A Constituição Federal, para quem não sabe, ela é a mãe de todas as leis. Todas as leis precisam saírem da Constituição Federal, uma vez que é algo primordial para o Brasil, para qualquer democracia. A democracia, ela governa quem governa. O presidente Lula, mesmo sendo o chefe maior da nação, ele não pode sair daquilo que está escrito dentro da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela é transitória, ela vai governar o Brasil independentemente de quem esteja como chefe maior da nação. Esse mesmo Bolsonaro que dizia que não iria aceitar as ordens do Alexandre de Moraes. Mas não são ordens do Alexandre de Moraes, não eram ordens do Alexandre de Moraes, e sim ordens da Constituição Federal. Repito, a Constituição Federal, ela governa quem governa. Ninguém pode sair fora dos termos da Constituição Federal. Nem mesmo o juiz mais poderoso do Brasil, ele pode criar normas e leis que destoem da nossa Constituição Federal. E o Bolsonaro, na maior cara de pau, como se ele não tivesse soluçado o golpe durante toda a sua vida pregressa. Isso mesmo, desde quando o Bolsonaro entrou no Exército Brasileiro, que o Bolsonaro pensou em golpe o tempo inteiro. E quando se tornou presidente da República, esse presidente genocida, esse cara mau caráter, esse cara que sempre humilhou as pessoas, a começar pelos jornalistas, o Bolsonaro nunca respeitou os poderes constituídos. Ele nunca respeitou o Exército Brasileiro, ele nunca respeitou a Marinha do Brasil e ele nunca respeitou a aeronáutica. O Bolsonaro é aquele tipo de pessoa que nunca respeita ninguém. Não é que ele não respeitasse lá atrás, ele continua sem respeitar. E com o passar do tempo, o Bolsonaro foi mostrando sua verdadeira face para a população brasileira, até mesmo para os seus mais ferrenhos seguidores. E hoje, quando o Bolsonaro aparece em algum lugar, as pessoas querem ficar distante do Bolsonaro. Até aqueles mais ferrenhos bolsonarentos já não se sentem bem seguros perto do Bolsonaro. Bolsonaro, aqui usando um termo muito usado, é bom, né? Essa redundância ficou legal. Neste canal a gente não faz edição, tá? Aqui eu vou soltar meus vídeos aqui neste meu mais novo canal, chama-se Brasil de Plantão. Eu estarei sempre de plantão, prestando atenção às coisas que acontecem no Brasil. Aqui não vai ter cortes, aqui não vai ter edição por enquanto, porque eu ainda estou no processo de transição e eu estou gravando de dentro do carro, porque aqui veda todo ou quase todo ruído externo. E muito em breve eu estarei num estúdio bem feito, bem organizado, bem bacana, porque eu sinto esse desejo de continuar falando de política. Mas voltando a falar do que o Bolsonaro para mim, ele representa isso. Dentro do MMA,
das artes mistas, das artes suaves, como dizem, Bolsonaro é como quina de madeira. Quem encosta nele se machuca. Você já prestou atenção que todos os seguidores do Bolsonaro, de algum modo, se ferraram? Olha o Roberto Jefferson, o que aconteceu. Olha o Anderson Torres, o que aconteceu. Olha o Queiroz, o que aconteceu. Olha as pessoas que se aproximaram do Bolsonaro. Para todos os fins, o Bolsonaro é uma pessoa que parece que ele tem uma maldição, que quem se aproxima dele acaba se machucando. Olha a quantidade de pessoas que estão presas por todo o Brasil, mas principalmente na Papuda e na Colmeia, em Brasília, tudo por conta daquele fatídico dia de 8 de janeiro, quando faltou isso aqui para o golpe ser consumado. Mesmo o Bolsonaro colocando o seu gado na fornalha, seus seguidores na fornalha, o Bolsonaro estava em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, no dia 27 de dezembro de 2022, mesmo antes de encerrar o seu mandato. Ele pegou um avião, encheu de muamba e se mandou para os Estados Unidos da América. Mas deixou o gado aqui na porta dos quartéis, lambendo o muro de quartéis. Aí eu te pergunto, e deixa aí nos comentários, você continua acreditando no Bolsonaro, naquele soldado que sempre atirou de fora para dentro do quartel para ferir os seus próprios companheiros? Olha o que o Bolsonaro fez com a população brasileira na época da pandemia. Bolsonaro, ele aparecia imitando pessoas se sufocando com falta de ar. O Bolsonaro dizia que não era coveiro. O Bolsonaro dizia que não ia comprar vacina. Ele induzia as pessoas a se contaminarem, a chamada contaminação de rebanho, para que as pessoas pegassem imunidade e não morressem com o Covid que chegou no Brasil. Olha o que aconteceu. Há uma subnotificação. Há quem diga que foram 700 mil mortes. Eu acredito que tenha sido muito mais. Tudo por conta do desgoverno do Bolsonaro, que só pensou nele e na própria família. E em alguns privilegiados, entre aspas, que seguiram a cartilha do Bolsonaro. Bolsonaro, ele reza uma cartilha que ele mesmo não usa a cartilha que ele reza, mas ele adora colocar as pessoas na fogueira. Na época do fascismo e do nazismo, eles se destacavam como nós e eles, ou seja, nós somos o lado do bem. E eles, por discordarem da gente, dos nossos métodos, eles são pessoas maléficas. Nós e eles, usado muito no fascismo e no nazismo. Você vai em alguns lugares aqui no Brasil, como Paraná, Santa Catarina, até mesmo Rio Grande do Sul, ainda tem focos gigantescos do fascismo e do nazismo. Ainda bem que nos livramos do Bolsonaro através das urnas eletrônicas, que essas mesmas urnas eletrônicas irão levar o Bolsonaro para a cadeia. Eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. E eu te pergunto mais uma vez, tu continua acreditando naquilo que o Bolsonaro fala? Você ainda tem o Bolsonaro como ídolo? Olha, eu sinto muito. Se você ainda pensa que o Bolsonaro irá voltar para a política, você está muito enganado ou enganada. Gente, eu sou o Coleto, esse é o meu mais novo canal, repito, onde falo de política. Veja os nossos shorts, conheça os nossos outros vídeos e daqui para frente eu irei gravar todos os dias. Já estamos chegando aos 10 mil inscritos aqui no Brasil de plantão. Muito em breve estarei gravando em um estúdio compatível com os temas que serão abordados aqui, tá? Esse aqui, ó, esse amarelo aqui não tem nada a ver com a seleção brasileira que o Bolsonaro e o bolsonarismo
tomou na mão grande. Grande abraço, a gente volta. Se inscreve aí.